O mundo espiritual é real e os eventos de 2025 provaram isso. José Loreto gerou polêmica ao interpretar o diabo no carnaval e logo depois Jesus na Paixão de Cristo. O que isso significa espiritualmente? Assista e descubra a verdade por trás dessa polêmica. Chocante. Ele fez isso após o carnaval. Graça e paz, amados irmãos. Que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero começar esta mensagem com a poderosa palavra de Deus, que nos alerta sobre as realidades espirituais. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. O mundo espiritual é real e não podemos ignorar essa verdade. Nos últimos dias, uma declaração surpreendente de José Loreto após o carnaval tem chamado a atenção. O que será que ele viu? O que ele experimentou? Será que finalmente muitos estão despertando para a realidade invisível que nos cerca? Mas antes de mergulharmos nesse assunto impactante, quero pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E nos comentários fixados estará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora vamos juntos refletir sobre essa mensagem poderosa. Você já deve ter ouvido a expressão "com Deus não se brinca". Essa frase, amplamente conhecida, tem sua base na Bíblia, especificamente em Gálatas 6:7, onde somos advertidos sobre as consequências das nossas ações. O versículo nos lembra da seriedade de honrar a Deus e evitar qualquer tipo de desrespeito. Quando alguém decide ignorar essa verdade, pode acabar enfrentando consequências severas, muitas vezes irreversíveis. O carnaval, popularmente chamado de Festa da Carne, tem sido um período em que muitos acabam ultrapassando limites espirituais, zombando da fé e ignorando princípios sagrados. Durante essa celebração, não é incomum que o nome de Deus seja alvo de brincadeiras e desprezo. No entanto, os efeitos dessa atitude nem sempre demoram a aparecer. Nos últimos dias, autoridades divulgaram informações alarmantes sobre os impactos ocorridos logo após o fim da folia. Em cidades como Salvador e Rio de Janeiro, milhares de pessoas foram diagnosticadas com viroses, o que gerou um aumento expressivo na demanda por atendimento médico em hospitais e UPAs. Minas Gerais, por sua vez, registrou um crescimento preocupante no número de mortes por dengue e pela pandemia, segundo os primeiros levantamentos realizados após o carnaval. Esses números mostram que os reflexos da festa chegaram de maneira rápida e intensa. Vale lembrar que esses dados representam apenas alguns estados, levantando questionamentos sobre como está a situação no restante do país. Além das doenças oficialmente identificadas, há também diversos casos de sintomas inexplicáveis que vêm surgindo. Diante desse cenário, não há como negar que o peso das consequências está sobre a nação. O preço daquilo que muitos consideram apenas diversão já começou a ser cobrado, e os custos estão mais altos do que se imaginava. Demônios estão soltos pelo Brasil, sim. Eu chamei atenção para as pessoas, foi na véspera, no dia que a minha mãe, inclusive minha mãe foi internada, né? Eu senti a atmosfera do Brasil diferente. Eu acordei de manhã, eu senti que tinha alguma coisa esquisita no ar. E eu fui orar, o Senhor falou comigo, os demônios estão soltos. Por quê? Porque toda festa pagã, ela é regada e alimentada com perversão humana. O que é perversão humana? É quando o ser humano deixa o bom senso de lado, ele fecha todas as janelas da sua inteligência e age por puro instinto. E o instinto humano é um instinto animalesco. O ser humano no carnaval, principalmente brasileiro, ele libera todos os seus instintos. Os instintos mais primitivos que existem dentro dele.
Nós vimos aí muitas bandas regradas a busca de entidades, a invocação de entidades. Escolas de samba. Sejam eles chamados de Deus ou o que for, assim como nós chamamos por Jesus, eles também chamam os deles, né? E é legítimo isso. O lugar é deles, eles fazem isso. Só que todas as vezes que vem o carnaval, o preço do carnaval para o país é muito grande. O carnaval de 2025 trouxe consigo uma série de polêmicas, e uma das mais comentadas envolveu o ator global José Loreto. Sua participação na festa gerou grande repercussão, especialmente entre os cristãos. Ele foi alvo de críticas e chegou a ser cancelado nas redes sociais após seu desempenho, considerada por muitos como uma afronta à fé. A controvérsia tomou grandes proporções e dividiu opiniões no país. O motivo principal da revolta foi o papel que Loreto escolheu interpretar durante o carnaval. O ator decidiu se caracterizar como o diabo, algo que não passou despercebido pelo público. No entanto, o que realmente inflamou as discussões foram que, apenas 40 dias depois, ele assumiria um papel completamente oposto, o de Jesus Cristo, na tradicional encenação da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Muitos internautas consideraram essa atitude um total desrespeito ao cristianismo. Para eles, representar o inimigo de Deus em uma festa conhecida por seus excessos e logo depois assumir o papel do Salvador em um evento religioso foi uma contradição inaceitável. Essa dualidade gerou indignação e levantou questionamentos sobre a coerência e o impacto de suas escolhas. O caso rapidamente viralizou, com debates acalorados tanto entre religiosos quanto entre aqueles que defendem a liberdade artística. Enquanto alguns viam sua atuação como uma simples interpretação, outros acreditavam que havia uma mensagem espiritual mais profunda e perigosa por trás disso. Assim, o episódio serviu como mais um alerta sobre a realidade do mundo espiritual e suas implicações. Eu venho de demônio. Esse demônio do carnaval. É isso. Né? Botar os demoninhos pra Eu li fora. hoje. É muito doido, é um teatro muito diferente, é uma cena muito diferente, é ficar possuidinho ali, dar licença pro seu corpo para brincar de carnaval. José Loreto buscou se justificar diante das críticas, tentando evitar o cancelamento que tomou conta das redes sociais. Ele declarou que não gosta do diabo e que de forma alguma compactua com o mal. No entanto, sua explicação não foi suficiente para convencer a todos. A grande questão levantada pelo público foi: se ele não concorda com isso, por que aceitou representar essa figura no carnaval? Essa escolha gerou ainda mais questionamentos, pois muitos consideraram sua atitude contraditória. Para os que acompanham sua carreira, interpretar o diabo em um evento de grande visibilidade e logo depois dar vida a Jesus Cristo em uma peça religiosa pareceu, no mínimo, incoerente. O caso se tornou um dos assuntos mais comentados, despertando debates sobre fé, respeito e o peso das escolhas. Diante da repercussão, o ator sentiu a necessidade de se pronunciar e dar sua versão dos fatos. Sua intenção era esclarecer os motivos que o levaram a aceitar os dois papéis tão opostos e tentar acalmar os ânimos. Mas será que suas palavras foram suficientes para mudar a opinião do público? Confira a seguir o pronunciamento completo de José Loreto sobre essa grande polêmica. Esclarecimento e agradecimento. Virou um grande debate o fato de eu ter feito o diabo na comissão de frente da Vila Isabel e que eu vou fazer Jesus na Semana Santa daqui a 40 dias em Nova Jerusalém, no maior teatro a céu aberto do mundo. Pois bem, eu sou um ator que já estou há mais de 20 anos na estrada. E o que mais me motiva hoje em dia, enquanto artista, são os personagens extremos. Eu represento mocinhos, vilões, faço rir, faço chorar e faço questionar através dos meus personagens. Por isso, eu não achei ruim esse debate. O que me machucou foi o teor de ódio nos comentários e nas mensagens. E o pior, a grande maioria das pessoas que vieram com ódio tinha uma justificativa do amor, e isso não entra na minha cabeça. Por que uma representação de uma lenda provoca tanta fúria? Então, vamos falar dessa representação.
Olha, a Vila Isabel veio como um grande trem fantasma, uma grande brincadeira. Era um convite a um parque de diversões com o intuito das pessoas enfrentarem seus medos com muita alegria. Tinha um carro que tinha um bicho-papão que engolia uma criança enquanto ela dormia, representando o medo dos pesadelos e das histórias da carochinha. A comissão de frente, né, que me cabe, nota 10 por sinal, veio com a lenda do Jack Lanterna, lindamente representado pelo grande ator e meu amigo Amaury Lourenço. Jack era um bêbado que enganava o diabo, e ele foi castigado a vagar na escuridão por toda a eternidade. Agora me diz, como contar essa história sem ter a figura do diabo? Na Paixão de Cristo tem atores que fazem o papel do diabo tentando Jesus. Através dessas histórias e desses personagens distintos, é que a arte exemplifica o que é certo e errado, o que é do bem, o que é do mal, o que faz a gente refletir e evoluir. Eu fico realmente lisonjeado pelo poder de convencimento, mas isso é fruto de um trabalho invisível, porque eu me preparei por mais de um mês, ensaiando de madrugada, pois comissão de frente é uma coisa super secreta até o dia da apresentação, sob o olhar cuidadosíssimo dos melhores coreógrafos do Brasil, chamado Alex Neural, e também do Márcio Jaú. Eu tive um preparador de ator ao meu lado, que é um dos diretores mais talentosos que eu conheço, o Matheus Senra. Eu tive o cuidado do visagismo de uma equipe incrível, gigante, e o meu braço direito, Luiz Fiode. Tudo isso supervisionado por Paulo Barros, uma das maiores lendas do carnaval. E tudo isso para passar durante 45 minutos na avenida, encantando, assustando e divertindo. Olha, uma vez eu fiz um vilão de novela e uma senhora pisou no meu pé de propósito, no supermercado, reclamando das maldades que eu estava fazendo na novela. O pisão doeu, eu tomei um susto, mas no fundo eu tomei como elogio. Afinal de contas, ela estava convencida por mim, assim como muitos estão agora. Eu fiz o diabo, mas eu não sou o diabo. Eu não gosto do diabo. Eu não compactuo nadinha com nenhuma ideia do diabo. Tem personagens, lógico, que a gente se identifica, como é o caso de Jesus. Eu estou muito feliz de interpretar esse grande exemplo daqui a 40 dias. E eu tenho certeza que com minha dedicação e paixão pelo ofício e por essa história, eu vou convencer vocês também. Mas acreditem desde já, eu não sou Jesus. Eu quis jogar aqui as minhas ideias para vocês refletirem e encerrar essa história com amor. E discordar, gente, faz parte. Mas não disseminem ódio em nome de Deus, não. É incoerente, é maldoso, é ruim para quem... No fim das contas, fica evidente que Deus não permite ser escarnecido, e a lei da semeadura continua agindo, independentemente das circunstâncias. Mesmo em eventos onde o inimigo se apresenta como anfitrião, as consequências são inevitáveis. Muitos podem até ignorar essa realidade espiritual. Mas a verdade é que ninguém planta o mal e colhe o bem. Tudo o que é feito traz uma resposta, e isso se reflete claramente nos dias atuais. Contudo, apesar de todo o caos e afrontas que possam ocorrer, Deus continua sendo soberano sobre tudo e todos. O Senhor jamais perde o controle, pois seu domínio se estende sobre toda a criação. O homem pode escolher se afastar dele, mas no fim, nenhuma força contrária pode prevalecer contra seu poder. O mal pode até tentar se exaltar, mas nunca terá a última palavra, pois o juízo divino sempre chega no tempo determinado. A palavra de Deus nos adverte claramente sobre essa verdade. Em Gálatas 6:7 está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. Aqueles que semeiam em desobediência e afronta, colhem as consequências, enquanto os que honram ao Senhor recebem suas promessas. Cada escolha traz um resultado e a colheita sempre vem. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero convidar você a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço foi criado para fortalecer sua fé, compartilhar testemunhos e unir irmãos e irmãs em oração. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e ver Deus agir na sua vida e na sua família. A palavra nos ensina em Tiago 5,16: a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Orar em unidade fortalece nossa fé e traz grandes resultados no mundo espiritual. Cada testemunho é uma prova do poder de Deus e uma motivação para continuarmos firmes na caminhada. Permaneça firme na fé e na busca pela presença do Senhor. Que a graça e a paz de Deus estejam com você e sua família.